Fala aí, senhoras e senhores. O canal é de Uber, mas como eu já disse, quando Deus inspirar para falar sobre alguma questão espiritual, religiosa, eu vou tratar também. Que é o meu gato que enfiou a cabeça na lixeira e não consegue sair. Ai, meu pai, calma aí. Hoje vamos tratar a respeito do dízimo, né? Existem vários Ubers que são cristãos, né? E eu quero na verdade, tirar todas as suas dúvidas a respeito do dízimo. Seja você presbiteriano, pode ter certeza que o estudo não vai ficar quem, tá bom? Seja você adventista, seja você da Batista, da Assembleia, testemunha de Jeová, seja você uma pessoa que crê em Deus, mas não vive religião nenhuma. Até para você, você vai ter um entendimento a respeito do dízimo e essas coisas, tá bom? Então, vai ser um entendimento bem aprofundado, tá? É um vídeo que vai agregar muito, independente de qual seja a sua religião, tá bom? Então, para a gente falar a respeito de dízimo, a gente vai ter que voltar lá no Antigo Testamento, né? Lá nos Pentateucos, Números e Deuteronômios, né? E em Números, Em Números 18, 21, vai falar a respeito de 4 tipos de dízimos, tá? Então vamos falar a respeito deles primeiro, que é do templo do tempo do tabernáculo, do templo de Salomão, né? Então, em Números 18, 21, vai dizer que o dízimo, em hebraico maaser, ele foi instituído para os filhos de Levi, né? Os Leviim, né? Ou os Binei Levi, né? Filhos de Levi, ou Leviim, que são os levitas, né? E os sacerdotes também. Então, o primeiro dízimo, o dízimo ele foi instituído para o sustento deles. Por quê? Deus separou uma tribo, das 12 tribos, Deus separou uma para o serviço do sacerdote. Então, eles não teriam herança, eles não teriam terras, eles não iriam plantar, não iriam cultivar. Então, logo, eles precisavam de sustento. Tá? Então, foi instituído que as outras tribos dariam o dízimo ao Senhor. E os levitas se alimentariam desse dízimo. Sim, se alimentariam. O dízimo, ele era alimento, tá? Ele era produto agropecuário. Minha esposa me mandando a localização. Então, o primeiro objetivo, fundamento do dízimo, e eu vou colocar os 2 primeiros fundamentos, que vai ficar logo muito caracterizado nessa época do templo ou do tabernáculo, e eu vou mandar um terceiro que ele abrange tudo, tá? Então, o primeiro objetivo era o sustento dos levitas, dos sacerdotes, enfim. O segundo objetivo era que os povos não ficassem alienados a respeito dos mandamentos, né? dos mandamentos do Senhor, né? Dos estudos a respeito da Torá, né? Estamos falando dos judeus, né? Então, o estudo da Torá ali, do Pentateuco, né? Então, para que o povo não ficasse alienado, e eles consideravam até que essa alienação é que faziam eles incorrerem em idolatrias, né? Então, o povo em Israel, de todos os cantos, se reuniam, né? No final era em Jerusalém, né? E ali então sacrificavam ao Senhor, faziam suas ofertas, davam seus dízimos e tudo mais, tá bom? Então tinham esses 2 fundamentos aí, reunir todo mundo e tal, eles tinham que entregar em uma das, se eu não me engano, 3 festas, enfim. Então vamos falar sobre o primeiro dízimo, que se chama Maaser Rishon. Maaser Rishon é o dízimo principal, tá bom? E o dízimo principal era só
os proprietários de terra que davam, tá? Era só os proprietários de terra. Quem era assalariado não dava o dízimo, tá? Eu estou passando aqui cultura judaica, tá? Nessa parte aqui, porque tem que ir lá na raiz deles para poder passar isso aqui. Então, de acordo com a cultura judaica, não era dinheiro, tá? Eram produtos agrícolas, tá? E esse dízimo, ele era entregue aos levitas. O povo trazia a Jerusalém e entregava esse dízimo aos levitas, tá bom? Maaser Rishon, dízimo principal. Desse dízimo que os levitas recebiam, eles tiravam o dízimo. Então, veja bem, eu sou um levita, recebi aqui 100 reais, 100 reais não, desculpa. Aliás, não era nem dinheiro, era alimento. Então, vamos lá, recebi aqui 100 quilos de trigo. Né? Eu sou um levita, recebi aqui 100 quilos de trigo. Então, eu tenho que tirar 10 quilos de trigo e separar como dízimo. Então, era o dízimo dos dízimos, tá bom? Se chamava Terumat Maaser, se não me engano. Então, esse dízimo ele era destinado ao sumo sacerdote, tá? Para o sustento dele, enfim. E sempre alimento, tá, gente? Depois a gente vai ver que na época do templo, se eu não me engano, eles tinham uma moeda chamada shekalim, tá? E quem recebia um salário em shekalim, eles não eram obrigados a dizimar, tá? Só quem era dono de terra. Eu trabalho na fazenda e no meu trabalho eu recebo em shekalim. Então essa pessoa não era obrigada a dar o dízimo, tá bom? Outro detalhe é que essa prática era só em Jerusalém, tá? De acordo com a enciclopédia judaica, isso é óbvio, né? O dízimo era para ser praticado, esse dízimo era para ser praticado apenas em Jerusalém. E enquanto o templo permanecesse de pé, tá bom? Então, podia ser rabino, descendente de Levi, se o templo não estava de pé, esse dízimo ele não era praticado, tá bom? E por isso muita gente hoje em dia alega que o tempo do dízimo passou, tá? Mas antes, vamos continuar aqui, que eu já falei de 2 dízimos, né? Eu falei do dízimo Maaser Rishon e Terumat Maaser, né? O dízimo principal. Falei também do dízimo do sumo sacerdote, o dízimo dos dízimos, né? E vamos falar sobre um segundo dízimo, um segundo dízimo que a pessoa tinha que oferecer, tá? Que é o Maaser Sheni. Maaser Sheni. Maaser Sheni era o dízimo para o próprio dizimista, tá? Como eu disse, o dízimo era alimento. Então, quando o povo fosse se reunir em uma das festas, eles iriam comer, o dizimista e sua família iriam comer aquele dízimo, tá? Então, quando você está lá comemorando, exaltando ao Senhor, numa das comemorações, numa das festas, quando você está ali nos estudos, então você vai ali comer, né? Do azeite, do trigo, do vinho, enfim, tá? E como era tirado esse dízimo dos dízimos? O dízimo dos dízimos, ele era tirado assim, você já tirou o dízimo Maaser Rishon, que é o dízimo principal, ou seja, você tinha 100 quilos de trigo, você deu 10, ficou 90. Desses 90, você tira o segundo dízimo Maaser Sheni, que é para você mesmo. Entendeu como era na época? Tanto o Maaser Rishon, tanto o Maaser Sheni, né? Tanto o dízimo principal quanto o dízimo, quanto o segundo dízimo, eles eram feitos anualmente, tá bom? E agora eu vou falar sobre o terceiro tipo de dízimo, que ele reveza sempre com o segundo dízimo, tá? É praticado de 3 em 3 anos, se chama Maaser Ani. Maaser Ani. Maaser Ani é o dízimo do pobre, ok? Maaser Ani é o dízimo... Peraí que tá passando a moto. É o dízimo do pobre. Então, a cada 3 anos, ao invés de você, quando chegava, por exemplo, o primeiro ano, você dava o primeiro e o segundo dízimo. No segundo também, a mesma coisa. Quando chegava no terceiro ano, você dava o dízimo principal, Maaser Rishon, e você não dava o segundo dízimo.
o segundo dízimo você não dava no terceiro ano, você ia dar o Maaser Ani, o dízimo do pobre. E esse dízimo ele era para as viúvas, para os órfãos, peregrinos, levitas, e enfim. Então era um dízimo do pobre. Grave bem sobre esse dízimo do pobre, porque ele vai ter muita influência no futuro, tá bom? Então, no terceiro ano era dado o Maaser Rishon e o Maaser Ani. No quarto ano voltava o primeiro e o segundo dízimo. No quinto ano, novamente, primeiro e segundo dízimo. No sexto ano, primeiro o dízimo principal e o dízimo do pobre novamente. Tá entendido? E no sétimo ano era o ano de Shemitah, era o descanso da terra. Não havia dízimo, não havia plantação, não havia colheita. Tá bom? Então, isso é a respeito do dízimo. Eu falei de 4 tipos de dízimo aqui, percebeu? 3 dízimos correspondentes aos dizimistas, né? 2 deles que eram anualmente e um que era a cada 3 anos. E falei sobre o terumait maaser, que é o dízimo dos dízimos, né? Entregue ao sumo sacerdote, correto? Então, como eu já falei anteriormente, se não tem templo, não tem dízimo, tá? Estou falando desse dízimo, tá bom? Agora, vamos falar a respeito de Abraão, Isaque e Jacó. Antes de falar sobre eles, vamos lá no início, porque tem algumas religiões, algumas igrejas, e eu já ouvi esse tipo de pregação até na minha, mas aí eu não sei se isso vem lá de cima ou se é uma interpretação de um pastor apenas, tá? Então, é comentado, e eu acho que é muito forçado, que no Jardim do Éden, já associou? No Jardim do Éden, aquela árvore representava o dízimo, ou representava a fidelidade, enfim. Eles usam, tem algumas igrejas, alguns pastores que eles vão usar esse argumento. Eu acho que não é válido, tá? Antes de continuar, gente, com essa próxima parte aqui do dízimo, eu quero dizer que simplesmente eu não sou rabino, não sou pastor, eu sou só uma pessoa aqui sincera, que está sempre querendo buscar a Deus em verdade e em espírito, tá? Eu não sei tudo, eu tenho aqui minhas limitações na interpretação, mas Deus me mostra muitas coisas, porque eu tenho dúvidas, então eu vou até Ele e pergunto, e Ele vai me mostrando, através de uma mensagem aqui, uma mensagem ali e tal, e aí eu vou conectando, aí eu pego um tudo, vou e tento remasterizar, tá bom? Então, eu quero dizer que eu tô aqui na sinceridade, tá? Eu não sei tudo, sei que as pessoas podem discordar de mim quando eu passar aqui desse ponto para frente. Isso aqui que eu falei agora, não tem como você debater, ninguém quer debater, isso aqui está em Deuteronômios e em Números, não tem o que debater aqui. Isso aqui é o que eu tô lendo aqui, tá bom? Mas eu tô aqui sujeito, eu tô aqui sendo sincero e sujeito a um castigo se eu for infiel, insincero com vocês, né? Aqui no livro de Deuteronômios 11, diz assim, eu lhes dou hoje a bênção e a maldição. A bênção se vocês ouvirem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que lhes ordeno hoje. Então, é bênção ou maldição, né? Se você, a gente vive na mentira, então a gente está vivendo na maldição, tá? Então eu não posso estar aqui passando para vocês uma inverdade, né? Eu tenho que passar para vocês aqui a verdade. E se atentem vocês também sobre o que a pessoa a quem você segue, o que ela fala para você. Ela fala a verdade? Ela fala mentira? Porque não existe meio termo. Ah, não, ele mentiu ali, mas é um homem de Deus, é falho. Uma coisa é uma falha, né? Outra coisa é você ficar insistindo na mentira, tá bom? Então fique sempre atento às pessoas à sua volta, fique sempre atento, examine-se a si mesmo, né? Porque não existe meio termo,
tá? Ou você está na bênção ou você está na maldição, tá? Ou Deus é o seu Senhor ou o diabo é o seu Senhor. Não tem como você viver uma vida com um pecado. Ah, não, mas a minha vida toda eu vivo corretamente, eu pratico tudo que eu... Mas, pô, eu tenho um pecadinho ali de estimação, né? Sabe lá, é como Paulo falou, né? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero eu faço. Aí fica dando essas desculpas, essas interpretações equivocadas, e fica vivendo na maldição, né? Cedo ou tarde você vai esfriar, cedo ou tarde você vai ser levado para o mundo, porque o seu coração, o seu Senhor é de lá, a verdade é essa, tá? Então, busca o Senhor, busca entendimento, busca encontrar a verdade, porque, olha, Jesus não pecou, e os seus seguidores também não vão pecar. Não estou dizendo que não vamos ter falhas, mas eu estou falando aqui de pecado intencional, tá bom? Estou falando daquele pecado que você sabe que tem que vencer e tudo mais, tá? Então, eu tenho aqui uma responsabilidade muito grande na hora de dar essa palavra, e eu não posso mentir, tá? Como eu disse, eu sou só uma pessoa sincera. Então vamos, eu falei aqui do Jardim do Éden, né? Não concordo, mas vamos aonde a Bíblia fala sobre dízimo a primeira vez, que é lá no tempo de Abraão, né? Abraão vence 4 reis, parece que tinham vencido 5 reis, com 318 homens nascidos da sua própria casa, e ele vence essa guerra, e ele entrega o dízimo dos espólios de guerra ao rei de Salém, chamado Melquisedeque, tá? E aqui é que eu vou trazer o terceiro fundamento do dízimo. O dízimo, ele tem por objetivo um reconhecimento de que o Senhor é a fonte do seu sustento. Esse é o terceiro fundamento e, na minha opinião, o mais importante. Ele abrange todas as gerações, tá? Então, Abraão deu o dízimo ao rei de Salém, Melquisedeque. Ah, Tiago, mas ele deu uma vez só como é que se diz? Como doação. Ele deu uma vez só como um ato de doação. Tá, ele deu uma vez só, mas a Bíblia chamou de dízimo. A Bíblia chama de mácea. Então, até aqui, a única coisa que a gente tem é que não é obrigatório. Ele fez uma doação, correto? Mas foi dízimo. Mesmo sendo uma doação para o rei, foi o dízimo, e foi um reconhecimento de que o Senhor foi o verdadeiro responsável. A fonte da vitória de Abraão sobre aqueles reis foi o Senhor. Então, Abraão reconheceu Melquisedeque como um sacerdote do Senhor e entregou o dízimo a ele. Tá, tirando isso, Abraão praticou o dízimo de alguma outra forma? Não sabemos, tá? Mas a gente for ver na tradição judaica, tradição oral judaica, estudo dos sábios hebreus, dos sábios judeus, você vai ver um midrash onde diz que Isaac dava o dízimo, tá? Se Isaac dava o dízimo, com quem Isaac aprendeu a dar o dízimo? Será que foi aleatório? Será que seu pai não fazia a mesma coisa que ele fazia, né? Então, se isso é verdade, né? Porque não é a Bíblia, não é na Bíblia que está escrito, é na tradição oral. Eles dizem que Isaac dava o dízimo, tá? Então, se Isaac dava o dízimo, provavelmente ou certamente que Abraão também dava o dízimo. E aí temos na Bíblia a respeito de Jacó. Diz que Jacó fez uma aliança com Deus, né, e deu o dízimo. Então até aí vemos que Jacó deu o dízimo. Quem ensinou Jacó? Provavelmente Isaac. Quem ensinou Isaac? Provavelmente Abraão. Correto? Eu estou aqui num raciocínio lógico, tá bom? Outra informação que é dada nesse Midrash é que Isaac dava o dízimo aos pobres, tá? Então, se isso for um fato real, e para os judeus isso é,
eles reconhecem toda essa literatura, né, Midrash, eles reconhecem como fato, como livros auxiliares, né? Então, eles reconhecem que sim, Isaac dava o dízimo e era aos pobres. Então, provavelmente, Abraão fazia o mesmo, e o dízimo que Jacó, a Bíblia relata que Jacó dava, provavelmente também era aos pobres, tá? Num pensamento lógico aqui, tá, gente? Eu não tenho como provar se o Midrash é real ou não, tá? Não tenho como te afirmar isso. Mas seguindo aqui uma lógica de raciocínio, para mim faz muito sentido, tá bom? Então voltemos aqui para os tempos de hoje. Vamos aqui agora pular para os tempos de hoje. Hoje em dia tem dízimo? O dízimo hoje em dia é obrigatório? Primeiro eu vou falar de Israel, depois eu vou falar para a gente aqui que é gentio, tá? Em Israel tem um grupo minoritário que eles dizem que sim, hoje não tem templo, mas eles dizem sim, o dízimo é obrigatório. Com base em quê? Com base no dízimo antigo chamado Maaser Ani, que era o dízimo do pobre. Então, com base nisso, por conta da Torá, que fala a respeito desse dízimo, eles dão um dízimo que se chama Kesafim, se eu não me engano. É Kesafim, é dízimo monetário, tá? Então, eles dão o dízimo ao pobre, tá? E eles dizem que tem um grupo minoritário que diz que é obrigatório por conta do Maaser Ani, que diz na Torá, e vai ter um outro grupo que vai dizer que é obrigatório mas que não é um mandamento da Torá, é apenas um mandamento rabínico, tá bom? Então, esse grupo que se abre em dois leques, assim, eles são a minoria, tá? A maioria pratica o dízimo, mas não acredita não ser obrigatório, tá bom? Então, eu tô falando dos judeus, tá, gente? Eu vou vir pra gente, calma. Então, esse grupo majoritário dos judeus, eles creem que não é obrigatório, mas que é um costume, tá? E eles praticam isso há séculos e séculos. São estimulados a praticar o dízimo ao pobre. Tá bom? Concluímos até aqui essa parte. Agora a gente vai vir para o nosso tempo. E para a gente vir ao nosso tempo, a gente tem que ir lá na Bíblia, em Atos, né? Onde começa a igreja a se espalhar, não é mesmo? E aí você precisa ter em mente o fundamento principal que eu falei. O dízimo é reconhecimento de que o Senhor, Ele é o sustento, né? O Senhor é a fonte do nosso sustento. Logo, é obrigatório? Não é. Mas, não é estranho? Eu sou um cristão. Eu reconheço que o Senhor é a fonte do meu sustento e não vou dar o dízimo de alguma forma, sendo que os patriarcas davam o dízimo mesmo antes de ter a lei, né? Não é estranho isso? Então, é obrigado? Não, mas será que se eu não der, eu não estou, sei lá, flertando com a avareza? É mesmo? Então, é comentário meu, tá, gente? Estou levando aqui a um raciocínio da forma que eu penso. Então, a gente vai aqui em Atos, tá? Para saber. O dízimo, aqui em Atos, ainda tem um templo, tá? Então, o dízimo ele ainda está valendo aqui em Atos para o judeu, tá? O problema é que Paulo, ele não pregou só para judeus, né? Paulo pregou para gentios. E aí, em 1 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 13 e 14, está escrito assim, ó. Não sabeis vós, os que administram o que é sagrado, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar
participam do altar, né? Aqui ele está fazendo uma comparação com os próprios levitas e sacerdotes, né? Ou seja, eles vivem do templo, então eles se alimentam do templo, tá? Eles recebem, se alimentam através do templo, aquilo que é entregue no altar, né? E aí ele continua no 14 aqui, ó. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Não tem como ser mais claro que isso, na minha opinião, tá? Então, aqui o apóstolo Paulo, mesmo ele não aceitando, né, ele viveu, ele fazendo se eu não me engano, ele fazia tendas, então ele viveu do seu próprio sustento, né? Eu sei que algumas igrejas parece que ajudaram ele, enfim. Mas aqui Paulo diz que o Senhor, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Tá? Agora, o que é esse que vivam do Evangelho? Olha, creio eu que seja para que essas pessoas que anunciam o Evangelho, que vivem para o Evangelho, que eles sejam sustentados pelo Evangelho. Agora, o que é esse sustento? Aí é que tá, né? O sustento é uma vida simples, mas que a pessoa tem alimento, pode ter fartura no alimentar-se, né? Pode ter, ou vai ter momentos que vai passar por necessidades, assim como aconteceu com Paulo, né? Então, o dízimo aqui dos gentios, né, ele era entregue àquele responsável por levar a palavra até eles, não é mesmo? Então aqui Paulo ele diz que, ele fala até, assim ordenou também o Senhor, então ele está falando que isso é uma revelação do próprio Deus, de que assim como os levitas e sacerdotes, eles se alimentavam, né, eles viviam do templo, assim aquele que anuncia o Evangelho deve viver do Evangelho. Então, nós aqui, os gentios, temos a responsabilidade de sustentar, né, os servos, os profetas. E aqui ele está fazendo uma relação com o dízimo, com oferta, né? Então, vamos lá. Vamos voltar a Abraão e trazer isso para cá. O que ele fez para o rei de Salém? Foi uma doação? Foi, mas foi chamado de dízimo. Então, eu creio que, em comparação, esse dízimo para o evangelho, o evangelista, né, o pastor, o rabino que prega, enfim, ele tem muito a ver com esse dízimo entregue ao rei Melquisedeque, né? Então, esse é o entendimento que eu tenho. Agora, é necessário ter responsabilidade. Paulo também fala que se isso for manchar os olhos, né? Se isso for causar escândalo, ele prefere não receber, né? Então, é o que está faltando muito hoje nas igrejas, né, ocidentais, né? Muitos escândalos, corrupção, né? Grandes templos. O dízimo não é para isso. O dízimo é para o sustento dos profetas. A gente sabe, a gente vê muita coisa que a gente não concorda, até nas nossas instituições, né, que a gente segue e tudo mais, né, a gente vê coisas que a gente fala, pô, não precisava disso, não é assim, né, não é assim. Então, aqueles que são pastores e que causam escândalo, eles serão penalizados e responsabilizados, porque existem irmãos que são fracos, ainda são fracos na fé e vão se distanciar justamente por causa desses escândalos, né? Então, é gravíssimo você não ter um pastor, um presbítero, ele não ter responsabilidade, ele não prestar contas, não mostrar, olha, o que está sendo investido, olha. Não, mas muito pelo contrário, os caras, na TV são grandes escândalos, né? E afastam cada vez mais as pessoas
do evangelho. As pessoas serão cobradas a respeito disso, tá? Então, Tiago, o dízimo, ele é obrigatório ou não é obrigatório? Olha, pelo que a gente entendeu aqui hoje, pelo que eu li aqui hoje, tá? O entendimento que eu tenho é, o dízimo não é obrigatório, tá? Mas se você não dá o dízimo, você flerta com a avareza, correto? Como você não vai ajudar o seu pastor que ele tá ali dando a vida para fazer intercessão, oração por você, né? Você vai deixar ele passando fome? Vai deixar ele passando necessidade? Que amor é esse, né? Então é obrigatório? Cara, não é obrigatório, mas não é estranho, né? Então, claro, deve-se dar o dízimo. Meu pai me ensinou a dar o dízimo desde pequeno. Agora, é bom se atentar para o que está sendo usado o dízimo, né? Será que teu profeta ele está precisando? Ele está passando aí por dificuldade, ele precisa de alimento? Ou ele já está bem pra caramba, né? Então, em Israel, eles praticam o dízimo ao pobre. Muita gente que eu já encontrei aqui, passageiro, né, nas viagens, não praticavam religião nenhuma, mas eles davam o dízimo aos pobres também, igual os judeus faziam, né? Então, no meu ver, existe uma obrigação não implícita, né, mas mais por uma questão de consciência. A diferença é em que será, onde será aplicado. Será aos pobres ou será ao evangelista, né, ao pastor, aquele que prega o evangelho, aquele que te evangelizou lá, né, te tirou do mundo, te trouxe para Cristo, né? Onde vai ser direcionado isso? Agora, o dízimo ele pode não ser bem assim explicitamente obrigatório, mas tem uma outra coisa que é obrigatória sim, e que em Israel, que os judeus vão chamar de tzedaká, tá? Tzedaká, o que é tzedaká? Tzedaká não tem uma tradução literal para o seu significado, não tem uma palavra assim que eu possa especificar, que eu possa traduzir para você o que significa tzedaká. Mas eu posso dar uma explicação mais ou menos, tá? Tzedaká seria uma caridade, só que uma caridade que é um mandamento, é uma mitzvah, tá? É uma ordem, né? Então, rapidinho aqui, calma aí. Então, aqui, o julgamento das nações. Então, esse tzedaká, ele é o quê? Ele é uma espécie de caridade, porque a caridade ela não é obrigatória. A caridade a gente faz o que pode e quando pode. A gente faz se der e se quiser, tá? Tzedaká não. Tzedaká, se alguém vem a você, se um justo vem a você, você vê que o justo está passando necessidade, você tem obrigação de ajudá-lo. Obrigação de ajudá-lo, tá? Tiago, mas, pô, se eu fizer isso, e os espertinhos? Aqui no Brasil, se praticar isso, e os espertinhos? Gente, tem espertinho pastor também. A gente continua na mesma situação. Isso impede você de fazer a sua parte, né? Porque por mais que existam diversos escândalos no nosso país a respeito de pastores e tudo mais, é inegável que a palavra do Senhor foi espalhada. Não é mesmo? A palavra do Senhor foi espalhada. Quantas igrejas e igrejas tem? Você entra numa comunidade, é impossível você entrar numa comunidade e não ter uma igreja lá. Seja universal, assembleia, presbiteriana, metodista, wesleyana, enfim, tem sempre alguma igreja lá, né? Então é inegável que a palavra se espalhou em todo o Ocidente através dos dízimos e ofertas, tá bom? Então, ajudar ao necessitado, é claro que vai ter sempre eu não quero usar a palavra feia, mas vai ter sempre um sem vergonha que não precisa e fica pedindo, tá? Mas é obrigação, e é obrigação mesmo, é mandamento, sujeito
a condenação caso você não pratique, tá? Então, em Israel, eles tiram o tzedakah do dízimo, tá bom? O tzedakah, ele é feito através do dízimo, né? O dízimo é não obrigatório, enfim. Então, eles tiram o dízimo e eles dizem que os primeiros que você deve se atentar é os que estão à sua volta, né? O seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus familiares. Então, eles são os primeiros a quem você deve praticar o tzedakah. Segundo, aos seus irmãos de fé, tá? No caso deles, os judeus e tudo mais. E terceiro, pessoas que não conhecemos, desconhecidos, pessoas que batem no vidro do nosso carro para pedir ajuda, tá bom? E aí a gente tem que ter o discernimento para saber se aquela pessoa quer se alimentar, está passando por dificuldade, ou se ela simplesmente quer usar drogas, né? O usuário de droga, na maioria das vezes é detectável, é claro, é nítido que aquela pessoa é usuária de drogas e às vezes está até ali trabalhando, vendendo negócio e você percebe, aquela pessoa ali, ela é usuária, infelizmente, tá? Então, você precisa ter discernimento para tentar acertar o destino da sua tzedakah, tá bom? Agora eu vou falar para vocês aqui em Mateus 25, tá? Mateus 25, versículo 31. Vou mostrar como isso é uma mitzvah, um mandamento de fato, e se você não praticar, estará sujeito à condenação eterna. Vamos lá, julgamento das nações é o título. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestis-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, e com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos, ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E aqui eu deixo um trabalho para vocês, Mateus 25, capítulo 25, versículo 41 em diante. Tá bom? Para você saber a consequência de você não ajudar, de você recolher sua mão àquele necessitado. Porque de recolher a mão para aquele que finge necessitar, de tanto você dizer, ah não, é tudo viciado. Às vezes não, às vezes é um necessitado que está ali de verdade, e aquele ali é o próprio Jesus, a quem você deveria ajudar, dar o melhor, entendeu? Então, quando você ajuda uma pessoa dessa, você está ajudando ao próprio Senhor Jesus. E eu quero deixar claro que tzedakah, ele é obrigatório a todos, a ricos e pobres também. Os únicos que ficam isentos de tzedakah
são aqueles que não têm o suficiente nem para o seu sustento. Sustento é a alimentação, tá? Moradia. Essas pessoas não são obrigadas a praticar tzedakah, mas sempre encontramos alguém mais pobre que a gente, alguém numa situação mais difícil que a gente, né? Então, a pessoa pode dizer, ah não, eu tenho tão pouco para mim e eu não vou praticar esse negócio não, porque eu já ganho pouco, né? Mesmo que sobe um pouquinho, mas sobra bem pouquinho mesmo. Então, se você não ajuda aquele que está muito mais na lama que você, você, de acordo com estudos judaicos, né, você vai permanecer sempre na miséria, tá bom? E a avareza, né? A avareza vai te consumir e no final você estará diante do rei e ele vai falar aqui o que está no versículo 41 até o 46, tá? Então, pessoal, a gente fez um estudo bem aprofundado a respeito de dízimo. Eu creio que tentei mostrar com clareza todo o meu entendimento, né, a respeito dessa situação. Eu espero ter ajudado você, se você não pratica religião nenhuma, mas quer dar o seu dízimo em forma de ajuda aos necessitados, aos pobres, você vai estar imitando aqui os judeus, tá? E se você ajuda lá o pastor da tua igreja, né, que vive do evangelho, você estará fazendo como a igreja primitiva aí, Paulo, né, como no tempo de Paulo, né, embora Paulo não, Paulo ainda se sustentava também, né? Então, espero ter ajudado vocês, tá? O canal, como eu já disse, ele é de Uber. O canal é de Uber, mas o cara aqui, ele é de Deus, né? Então, se Deus manda falar uma coisa, a gente vai lá e fala. Agora, eu estou sujeito a falhas, tá? Eu espero ter ajudado, espero que isso tenha te agregado de alguma forma, tá bom? Então, se isso te agregou, se isso te ajudou, se você quer mais temas como esse, deixa nos seus comentários aí. Se você tem uma visão diferente e você tiver um versículo, algo que você queira expressar, você pode colocar aqui nos comentários. Não sou melhor que ninguém. Quem sou eu? Não sei nem por que Deus me mandou fazer esse vídeo, né? Eu não sei nem porque, eu gosto de guardar tudo pra mim, mas Deus mandou falar, eu falei. Tá bom? Então, se você não concorda, você tem um versículo diferente, você quer colocar aí a tua opinião, fica à vontade, tá? Gente, é um tema polêmico, né? Então, vamos ter respeito, né, por todo mundo, tanto quem pratica, quem não pratica, tá? E é isso aí, grande abraço, fica com Deus.